Fala pessoal, eu sou Gêmeo Iago e hoje estou aqui para continuar com vocês essa série sobre aberturas, mais uma vez do lado de negras, dessa vez contra E4, que é um lance tão comum e um lance tão difícil de enfrentar até encontrar a abertura que eu vou indicar para vocês hoje, que é a francesinha para os íntimos. A ideia da francesa é bem clara, joga E6. As negras querem voltar a disputar o centro com D5 e agora bem apoiado e com suporte do peão de E6. Então, depois de E6, D4, o lance mais natural e jogado para dominar o centro, D5. Agora as brancas têm várias opções. Cavalo C3, acredito eu, ser a mais jogada. Cavalo D2, a segunda. Bastante jogada também, a Tarras. E5, a do avanço. E toma D5, a das trocas, que é um pouco menos ambiciosa de modo geral, né? A que eu vou ver hoje com vocês, já vou começar pela principal. Cavalo C3. É o lance principal por ser o mais lógico também. O cavalo está numa melhor casa, mais ativa, pressiona em D5 e defende em E4. Então, a única diferença assim para as brancas ruim, né, no lugar de colocar em D2, é que o cavalo em C3 pode um dia ser tema de ataque, estando em C3, em D2 seria muito mais difícil. E principalmente as brancas não vão ter o lance C3 para dar suporte ao centro. Então depois de cavalo F6, cavalo C3, perdão, as negras jogam cavalo F6, essa é a minha indicação. Aqui também bispo B4, a Winauer é bastante jogada, mas eu prefiro jogar com cavalo F6. Aqui existem duas opções principais para as brancas, E5 e bispo G5. A que eu considero principal é E5, então a gente vai ver primeiro o bispo G5, depois voltamos a E5. Aqui a minha sugestão contra o lance bispo G5 é devolver a cravada ao cavalo adversário com bispo B4. Isso é uma posição que já foi jogada 1 milhão de vezes. A ideia agora é que se E5, explorando essa cravada, né, as negras são forçadas a jogar H6 e se toma em F6, toma em G5, toma em G7, torre G8. Essa posição, a prática mostrou que não há problemas para as negras. Obviamente não dá mais para rocar pequeno, mas depois de tirar as peças na ala da dama, dá para rocar grande tranquilamente, com boa posição. Então, depois de H6, o lance natural é bispo D2 para lutar contra essa cravada. Bispo toma C3, com a ideia de depois de B tomar C3. Essa tomada é bem clássica de brancas nas posições de francesa, onde aproxima o peão de B ao centro e ele em C3 dá suporte ao ponto D4, que como a gente vai ver é um dos pontos preferidos de ataque para as negras. Então depois de B tomar C3, cavalo E4. Aqui a opção principal é dama G4, ameaçou em G7. E aqui existem duas opções. A gente pode jogar com G6 e pode jogar com rei F8. Só existem duas, já que roque, bispo toma H6 seria bastante triste. Não aconselho ninguém a terminar a partida assim, hein? Então, dama G4, a minha recomendação é rei F8. E junto com ela, um conceito que eu tirei da minha experiência é que jogar G6 na francesa, eu particularmente, eu só jogo em situação emergencial. Ou seja, assim, de graça eu não vou jogar, eu prefiro até perder esse roque
já que não tem nenhum ataque direto, do que jogar G6, porque posicionalmente eu acredito que fica muito difícil conseguir contra-jogo. Porque o F6 vai estar menos apoiado, e a outra coisa é que uma manobra que a gente vai ver nos próximos vídeos, que é bispo D7 e bispo E8, e jogar por G6, porque a gente tem que melhorar esse bispo, também já não vai ser possível. Então G6 também é uma linha bastante jogada, mas por causa dessas experiências, na minha prática, eu recomendo jogar G6 na francesa apenas em situação emergencial. Então depois de rei F8, bispo D3 é o lance mais jogado, cavalo toma D2, rei toma D2, e agora a gente ataca o ponto base do centro do branco, que é o ponto D4. A gente faz isso com C5. D tomar C5 é obviamente ruim por causa de cavalo C6. Eu vou atacar aqui, depois dama A5 ataco aqui também, não há problema. Então cavalo F3, cavalo C6, e aqui há algumas opções para as brancas, mas geralmente elas tentam jogar com H4, controlar um pouco mais as casas na ala do rei, dar uma liberdade para essa torre. E aqui você vai jogar com C4, bispo E2 e B5. A ideia é que você vai tentar buscar contra-jogo por aqui, o que eu acho que dá uma posição satisfatória para as negras. Outra opção também seria as brancas jogarem com torre FB1, na ideia de que depois de C4, que ainda é minha recomendação, essa estrutura você vai buscar sempre. Bispo E2, não temos B5 direto, mas dá para jogar torre B8 e contra A4, A6 e B5 no próximo, com as ideias futuras de B4. Então, essa é a minha recomendação contra o lance bispo G5, jogar com bispo B4 e buscar essas estruturas de depois de rei F8, importante também, bispo D3, trocamos em D2. Primeiro fazemos uma pressão em C5, depois a gente fecha com C4 para ganhar espaço na ala da dama e contra-atacar. Curioso que a gente deixa de pressionar diretamente D4 com C4, né? Mas para apoiar o avanço na ala da dama até chegar com B4 e apoiar a base de D4, que é o peão de C3. Então essa é a minha ideia contra o lance bispo G5. Voltando um pouco, contra cavalo F6, a opção principal é E5. Minha indicação, obviamente, é voltar para D7, não para G8, de onde ele veio. E aqui as brancas jogam o popular sistema Steinitz, porque a lenda ex-campeão mundial, né? Campeão mundial no século XIX, fazia bastante isso, popularizou e ficou o seu nome, né? O sistema Steinitz contra a francesa, que é bastante interessante, e acredito eu que o mais popular contra cavalo F6. Agora, as brancas têm esse centro, e mais uma vez a gente tem que bombardear o ponto D4, que é o ponto de suporte do centro do branco, que não tem um suporte de peão. Como eu falei para vocês, cavalo C3, apesar de estar numa casa mais ativa, impede o C3. Então, depois de C5, cavalo F3, defendendo esse ponto, né? E agora as negras jogam com cavalo C6, reforçando o ataque a D4. A gente vê que todos os nossos lances vão em direção a esse ponto, tanto na outra, com o bispo G5, como agora nessa. Eu acho que nessa, inclusive, de forma mais intensa. E aqui as brancas jogam bispo E3, desenvolvem o seu bispo,
dando suporte ao ponto tão importante que é o ponto D4, tanto para as brancas como para as negras. Aqui existem várias opções. Eu mesmo, na minha prática de torneio, já joguei várias. Bispo E7, seguido de roque, é uma opção. A6, seguido de B5, é outra. Mas a que eu vou indicar aqui para vocês hoje, eu acho que é uma das mais venenosas, que é dama B6. Já explora rapidamente, ou tenta explorar pelo menos, a saída do bispo, porque agora tocamos no peão de B2, né? Se as brancas não fazem nada, vou tomar mesmo em B2, sem problemas. Então, aqui existem algumas opções. A principal delas é cavalo A4, já iremos analisar. E as outras são A3 e dama D2. Vou começar aqui por A3. Tenho uma ideia clara que eu não posso tomar em B2 por causa de cavalo A4 e perdemos a preciosa dama. Também não é uma coisa que eu indique para ninguém, né? Só para o meu adversário de cada partida. Então A3 impede dama toma B2. Só que agora a gente joga de outra forma, que é tomando em D4, explorando que agora a dama em B6 vai apoiar o nosso jogo. Depois de cavalo toma D4, cavalo toma, bispo toma. A ideia que eu recomendo é bispo C5, querendo trocar, porque se troca aqui, cavalo toma C5 é bastante interessante. Pressiona aqui e esse bispo das negras faz falta com a dama em B6. Então, bispo C5, cavalo A4 é a opção principal. Dama A5 é forçado para não perder a peça jogar C3, porque agora defende. Agora eu aproveito esse momento para tomar em D4. Já que não há possibilidade de tomar de C, é necessário tomar de dama. E depois do lance B6, eu acho que as negras têm um bom jogo, porque agora vamos jogar com bispo A6 e conseguir uma troca do bispo mal da francesa ou transformá-lo em um bispo bom. Por exemplo, se bispo D3, bispo A6, B4 não é possível, porque está caindo em A4, né? E se bispo C2 agora, com ideias de B4 às vezes, eu posso até jogar dama B5, com esse ganho de tempo até, que dá uma boa posição, né? Depois vou jogar pela coluna C, essa posição realmente não causa problemas às negras, né? Então, voltando um pouco mais, no momento em que jogamos dama B6. A3 é essa opção que é decente para as brancas, mas depois da gente trocar tudo em D4 e jogar com bispo C5, eu acredito que as negras conseguem um jogo bem sólido e firme, baseado no plano de, muito importante que vocês lembrem isso, B6 para bispo A6, quando chegar nessa posição, né? Então, no lugar de A3, a outra opção é jogar com dama D2. Só que eu acho que dama D2 é um pouco melhor em outra linha. Numa linha em que as negras já tomaram em D4 e aí jogam dama B6. E aí muda bastante coisa, porque esse cavalo ajuda a buscar compensação por esse peão. Nessa linha direta, dama toma B2 é uma opção que eu acho boa para as negras, porque torre B1, forçado, né? Dama A3. E agora eu tenho várias ideias, como C4, bispo B4. E se, por exemplo, cavalo B5, que seria um lance que faria sentido, né? Dama toma A2. E agora
Não dá para jogar cavalo C7 cheque por causa de rei D8 e fica o cavalo e a torre ameaçado. As brancas teriam que perder um tempo com a sua torre, por exemplo, um torre C1. E aqui tem um método de defesa que eu gosto bastante, que é tomar em D4. A ideia é que se cavalo C7, rei D8, cavalo toma, existem várias opções, mas no mínimo D toma E3 já está super compensado e esse cavalo deve cair. Super compensado eu digo a qualidade, mas não existe nenhuma desvantagem material por causa dos peões também, né? Então depois de C toma D4, cavalo toma D4. Uma opção muito boa é bispo B4. Mais uma vez, se cavalo C7, rei D8, ficam duas ameaças. Então, C3, a gente consegue trocar as damas com cheque. E depois disso, bispo A5 defendeu o duplo, dando uma grande vantagem, já que a gente tem 2 peões a mais e conseguimos trocar as damas. Então, essa não é uma linha que eu acho que as brancas têm que se esforçar muito para conseguir uma compensação pelo peão, e muitas vezes pode piorar ainda mais se sacrificar muito, como foi esse caso, sacrificando em A2. Cavalo A4 é o lance principal. A minha indicação para vocês é dama A5 cheque. C3 é forçado e agora jogamos com B6. Essa é a minha indicação. Mais uma vez com o plano de jogar bispo A6 e trocar esses bispos. Aqui eu já joguei várias partidas em que o jogador de brancas, mesmo sendo um forte jogador, não sabia o lance que tinha que fazer porque ele não é tão óbvio. O lance necessário para as brancas de lutarem por vantagem é bispo D2, com a ideia de C4. Qualquer outro lance eu estou jogando bispo A6, com a exceção de A3, porque agora as brancas estão jogando B4, né? Só que aí dessa vez jogamos C4. Primeiro B6, provocamos A3, e aí C4, já ameaçamos B5. Só para exemplificar, por exemplo, se bispo E2, B5, e contra cavalo C5 tem esse curioso lance que é cavalo toma D4. Não pode tomar de peão porque está cravado. Se toma em D7, a gente toma em F3, ganhamos um peão. E se toma em D4, simplesmente tomamos de volta em C5, também ganhando um peão. Então esse é outro tema interessante. Então A3, C4, as brancas geralmente são forçadas a jogar B4. Só que depois dessa troca aí, bispo A6, já dá uma vantagem posicional para as negras bem confortável. Não é fácil rocar, já que bispo toma 6, dama toma 6, o rei não está podendo rocar. E vamos jogar com torre C8, cavalo A5, bispo E7, roque F6. As negras têm uma posição muito boa. Então, depois de B6, o único lance que luta por vantagem, como eu falei, mas não é tão elementar, é bispo D2 para jogar C4, provocando o lance C4 das negras. E agora as brancas forçadas a jogar B4, porque a gente estava ameaçando B5, né? E dessa vez tomar não é bom, na outra era, dessa vez não, porque as brancas tomam de peão, controlam essa casa e abrem essa coluna. Minha dama está com vários problemas. Então B4, o que eu indico aqui para vocês é jogar cavalo toma B4. Um sacrifício posicional que para mim dá uma ótima posição para as negras depois dessa posição. Basicamente a nossa compensação vai ser com esses peões. Uma linha para exemplificar isso é se, por exemplo, dama C2, o lance principal aqui, trocamos em D2, não pode tomar de dama, e agora B5. Cavalo C3 é o lance principal, porque se cavalo C5,
a gente pode trocar e ganhar o terceiro peão. Já vão ficar 3 peões pela peça, o que já equilibra materialmente a partida. Com o cavalo C3, a gente joga com B4. Existem algumas opções para as brancas, mas, por exemplo, se dama A4, buscando uma troca de damas, dama B6 é uma opção, né? A melhor, inclusive, porque já tem uma pressão em D4 também. Cavalo B5, interessante porque ameaça tirar o roque e defende o peão. Só que depois de roque das negras, eu gosto bastante da posição negra. Não pode tomar em B4 porque eu recupero a peça. E se cavalo D6, que é bastante jogado, dessa vez a gente joga com cavalo B8, bispo D7. Na verdade, contra todos os lances das brancas aqui, a gente vai buscar essa manobra. Por exemplo, se cavalo F3 para defender em D4 antes, cavalo B8, cavalo D6, bispo D7, dama C2, cavalo C6. Essa aqui é uma posição que eu gosto bastante. A gente vai conseguir muita compensação pela peça por causa desse bloco de peões. E esse cavalo em C6, D6, perdão, como a gente vai ver, não é tão problemático para as negras. Ele está muito bonito em D6, mas já não está fazendo muita coisa. E quando chegar a F6, ele pode até dar um problema para as brancas. Junto a isso, a gente está com uma forte pressão em D4. Então, essa é a minha indicação. É assim que eu começo o vídeo da francesa para vocês. Depois de ter analisado esse cavalo C3, indico o cavalo F6. E sempre lembrando esses temas, né? A pressão do suporte do centro branco em D4. O desenvolvimento seu das peças e, como a gente vai ver também, esse bispo é extremamente importante. O que fazer com ele, quando fazer com ele. Buscar uma troca ou então buscar uma melhora de posição é muito importante. Esse bispo na francesa. Espero que vocês tenham gostado. Podem esperar aí que vai vir mais capítulos da francesa. Eu fico por aqui. Um grande abraço.